Agora, Thiago, isso mostra também, claro, isso que a Thaís falou, contou, a gente tem informação disso, de uma certa pressão do Lula para que esses partidos ficassem neutros, já que ele também não conseguiu o MDB e só pegou a esquerda, né, não conseguiu ampliar para o centro a sua aliança. Mas aquilo que você falou do cheiro de poder, né, a constatação de que o Lula voltou a ser favorito também pesou para isso, além dos acordos regionais, dos cenários em que alguns desses partidos estão com o PT nos seus estados, né? Sim, Vera. E o que chama atenção é que, assim, o Flávio, se ele tivesse no Tinder, ele ia ser um péssimo candidato do Tinder ali, né? Porque ele não consegue dar match com nenhum partido, né? É como aquela música do Tom Jobim, Samba de uma Nota Só, né? Ele quis tocar com todas as notas, republicanos, União Brasil, PP, mas acabou sem nenhuma. E ele não conseguiu atrair nem o Podemos, Vera. O Podemos é aquele último contatinho que você tenta quando ninguém quer. E ele não conseguiu fechar o acordo com o Podemos, assim. Então, realmente, a situação do Flávio é muito complicada. E isso vai representar, na prática, 20% a menos de tempo de TV e rádio do que o presidente Lula, né? Enquanto o Lula vai contar ali com 5 minutos e 32 segundos de cada programa, o Flávio vai ter 4 minutos e 20 segundos. E isso importa bastante, né? Isso é uma arma importante ali das eleições. E agora, para o Flávio, vai ser uma sinuca, né? Ele vai ter que partir ali para uma chapa puro sangue, né? Só que ele não é o pai dele, que tem toda aquela novidade, que em 2022 ali tentou ali fazer uma composição política que não foi adiante com o Centrão, né? E mais tarde, quando chegou à presidência, o próprio Bolsonaro era visto como um outsider. O Flávio não é visto como um outsider, né? Ele não tem capital político para embarcar numa chapa isolada. E agora ele não vai poder nem contar também na sua vice com a Daniela Marques, né, que era um outro nome que estava sendo cogitado, que se filiou ao Republicanos, que também estava sendo vendido ali como um efeito duplo para a campanha, né, que era uma figura que dialogava com o público feminino, mas também falava com o mercado financeiro. Enfim, perdeu também aquilo que lhe restava. Então, estou muito curioso para saber qual que vai ser o anúncio. Ele vai anunciar amanhã, né? Vai anunciar amanhã. Estou tentando saber aqui com os meus contatinhos. Como vice, né, Vera? Oi, Cleitinho, imagina, pode surge um Cleitinho, porque tá uma novela desse Cleitinho, vai que surge o Cleitinho. A gente ainda vai falar disso, não queima a largada, mas não dá porque o Republicanos não vai com ele. Mas, por falar em Daniela Marques, a Bruna, que continua com a gente, conversou com ela hoje, né, Bruna? O que ela falou? Olha, Vera, ela nos bastidores ainda vai ser muito decisiva para esse ponto. Isso que o Thiago disse é importante porque, mesmo se ela não tiver na vice, a expectativa é de que Dani Marques ajude nessa ampliação com o eleitorado feminino. Então ela deve aparecer em lives, tá bastante confiante, acreditando que vai dar tudo certo, já não se colocando ali, né, nessa posição de vice até pela decisão do Republicanos, mas ela tem esse bom trânsito com o empresariado, experiência na área econômica, então deve estar lado a lado de Flávio nesse momento. Agora, na Puro Sangue, alguns nomes são aqui vistos e falados no bastidores. Eu cito 2 deputadas federais, Júlia Zanatta e Bia Kicis, que desde o começo, quando a Puro Sangue começou a ser questionada, eram nomes que apareciam, mas agora há outros 2 e são masculinos, né? Senador Marcos Pontes e também o próprio Rogério Marinho, que coordena a campanha do Flávio. Agora, eu volto para vocês, colocar um homem nesse momento, depois de ter defendido e batido a tecla de que a única certeza era de que seria uma mulher, seria mais um tiro no pé, né? Seria mais uma amostra de dificuldade de combater justamente os estigmas que mais o atrapalham, né, Thaís? Só para a gente fechar, a gente tem 1 minutinho. Mas a essa altura, né, Vera, o constrangimento é o menor dos problemas do Flávio Bolsonaro. Ele tem que ter uma vice, eu tenho que ter um vice. Eu acho que voltar atrás, agora eles são capazes, até me chamou a atenção o fato de que na nota que a Bruna leu, eles dizem que amanhã eles apresentarão a vice ou o vice, quer dizer, já teve um recuo aí. E o Rogério Marinho, por exemplo, seria essa pessoa que amaciaria, por exemplo, o caminho dele junto à Faria Lima, né, ao PIB, que está de nariz torcido para o Flávio. Então, eu acho que eles estão já preparando o caminho para um novo recuo, né? Não será o primeiro e não será o último, certamente. Vão defender a neutralidade de gênero, quem sabe. É isso, gente. Vamos fazer mais uma pausa. Você fica com o noticiário da sua região
E a gente volta já para o encerramento do Viva Voz, falando dele, Cleitinho, que foi aqui citado e vai se configurando como um personagem exótico dessa eleição.